Olá pessoal, tudo beleza? Meu nome é Ezequias João, conhecido como Mano. Sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moro nos Estados Unidos há 20 anos, mais ou menos. Bom, todos devem imaginar que eu sou um amante da arrancada, do drag racing, né? Desde pequeno já gostava de ir nos campeonatos estaduais aqui. Cheguei na Flórida em 97 e lá acompanhei algumas corridas locais da NHRA. Cheguei lá, fiquei deslumbrado vendo aqueles dragster, top fuel, funny car. Quem já viu sabe que é um negócio fenomenal. Mas quando eu vi a Sport Compact, que é o que a gente gosta, é o 4-cilindro, a tração dianteira, é um motor pequeno, me identifiquei muito. No começo dos anos 2000, começou a Sport Compact pela NHRA, onde corria esses carros que estão aqui. Esse carro que estava aqui começou a correr no início dos anos 2000 e eu me encantei, me apaixonei, acompanhava algumas corridas e achava fenomenal todo o estudo que eles fizeram, tudo que que eles desenvolveram para um carro 4 cilindros, dianteiro. Eu fiquei apaixonado até então. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui junto com esse carro e falar um pouco da história dele, do começo, quando ele começou, os objetivos que eles fizeram, né, com isso, e também assim a nossa trajetória até aqui. Então, o mercado americano é muito envolvido com motores V8, né? Todo mundo pensa em V8 já sabe que é América, né? Muito legal também. Quando eu cheguei lá e comecei a ver V8 preparado, aquelas coisas todas, a gente fica assim, pô, muito legal. Mas no começo dos anos 2000 ali começou a entrar, no final dos anos 90, começou a entrar muito carro 4 cilindros, carro motor menor e carros muito eficientes, né? Então, como Honda, Toyota, Mitsubishi, eles entraram no mercado americano bem forte. A Honda dominou, claro, a Toyota também dominou pelo preço, pela falta de manutenção e a qualidade dos carros. Nisso fez com que as montadoras americanas ficaram um pouquinho para trás, né? Porque eles eram bons em V8. Então os carros 4 cilindros eram uns carrinhos bem básicos, assim. Foi onde as montadoras americanas, principalmente a Chevrolet, viu, né? Pô, como é que a gente vai competir com Honda, né? Desses com Cavalier, com uns carrinhos que eles tinham bem fraco, né? Eles lançaram a Saturno e a Saturno começou a dar certo, certo? Eles viram que no mercado da arrancada tinha muita popularidade em aparecer os Hondas, Toyota, aparecer os Mitsubishi. Então eles começaram, acho que é esse caminho que a gente vai começar a aparecer mais. Eles começaram com a divisão da Chevrolet, que é a Saturno, né? Começaram a correr com esses carros. Correram com um carro Pro, como esse que está aqui atrás de mim, pela Lisa Cubo, onde ela conseguiu o recorde de top speed, que foi 200 milhas por hora na época, e foi o primeiro carro, né, também a entrar nos 7 segundos. E ficou muito popular esse carro. Eles viram, tá aí um caminho para a gente começar a mostrar, né, o quanto é bom nossos carros também. Então eles foram de vários projetos, vários projetos, e como todo mundo sabe, a Chevrolet tem várias outras companhias que também são junto com eles, né? Saturno, Saab, enfim, tem inúmeras construtoras, né, que também é ligada com a Chevrolet. Eles estudaram vários projetos, né, compraram o projeto que é da Saab, que é a Ecotec, e desse projeto eles foram melhorando o motor até chegar no motor que seria um motor pequeno, econômico, um motor que seria bem usado, né, e usa até hoje, né, que é o motor Ecotec. Bom, a GM Performance, primeira coisa, ela dedicou no motor, né? Vamos desenvolver um motor que esse motor seja resistente, que a manutenção seja pouca e tenha bastante cavalaria. Então eles disponibilizaram engenheiros, né? Se eu não me engano, eram 6 engenheiros, o qual até tem fotos disso, 6 engenheiros com dinamômetro, né? E desenvolveram os motores, tá? Então, assim, todos esses carros, praticamente, a mecânica é bem parecida, de todas as categorias, né? Eu digo assim, quando eu digo pistão, biela, cabeçote, comando, essas coisas, muito igual, assim. Então, eles trabalharam nisso primeiro e depois começaram a usar esse motor nas categorias, né? As categorias são 3 categorias. Primeiro foi a Pro Front Wheel Drive, que é esse carro que está aqui.
É equivalente a um XTM aqui no Brasil, um carro todo tubular, certo? Que corria com esse motor Ecotec 2.2 litros, turbo, 12 bicos de injeção, uma transmissão X-Track longitudinal, como eu falei, um chassi todo tubular, todo o trabalho de engenharia, né, para tracionar o carro. Ele tem uma embreagem que chama Sleeper, né, que é uma embreagem, para vocês terem uma ideia, uma embreagem comparada com a do Top Fuel, certo? É uma embreagem centrífuga que usa esse carro. Então eles desenvolveram bem esse carro aqui para ter potência, para tracionar, para ele, né, ter esse tipo de sucesso que tem em tração dianteira, certo? Então é um comparativo com a XTM. O Hot Rod é o mesmo motor, o motor usava transversal, ele usava na época uma transmissão automática, tá? De 3 marchas, com 8 bicos, e na época esses carros tinham, a turbina tinha que ser um tamanho específico, tinha que usar somente 8 bicos, o cano de descarga vinha até o assoalho. Então, assim, ele é comparado com Força Livre, mas aqui no Brasil o Força Livre é mais livre ainda, ele tinha mais restrições lá nos Estados Unidos, tá? E tinha o Sport Front Wheel Drive, que é um turbo A, certo? Eles usavam praticamente o mesmo motor também com 8 bicos, somente era registrado em 8 bicos, tamanho de turbina, e também tinha a transmissão automática, tá? É bem comparativo com o turbo A, certo? Bom, em matérias de tempo, esses carros aqui corriam, esses carros Pro Front Wheel Drive, os melhores tempos deles era na média de 7.1. Todos eles, os 3 carros que competiam na época, corriam nessa faixa etária de 7.1, 7.2, os 402 metros, certo? A 215, 214 milhas por hora. Os Hot Rod, eles andavam no 7.5, 7.6, os melhores tempos que andavam esses carros. O Sport Front Wheel Drive, eles tinham, na época, na média de 8 segundos. Então, esses carros fizeram muito sucesso na NHRA, esporte compacto, e também faziam muitos eventos, né? Nos Estados Unidos ocorre muito evento em pistas, né? Então, eles iam com todo mundo, ia para lá, na Alpic, tinha uma divisão. Depois que a NHRA suspendeu as corridas, teve crise, aquela coisa toda, começou a ter outras ligas, onde eles corriam também. Então, galera, essa história desses carros aqui, da GM Performance, uma história muito bacana, né? Que o legal disso tudo que foi assim, eles conseguiram formar uns times bem legal, com pilotos, né? Eles conseguiram migrar alguns pilotos que corriam com seus próprios carros com Honda, ou outro corria com Mitsubishi, né? O próprio Gary Gardella, que corria de Honda, eles conseguiram emigrar ele para correr com a GM Performance. Brian Mendes também corria de Honda. Foi uma história muito bacana deles ali, de cada um deles que corria, do Martin também. Eles corriam tudo de Honda. A GM pegou e formou cada equipe, né, para eles poderem correr com GM Performance, disponibilizando o carro, mecânicas, né? A GM cuidava dessa parte de toda a mecânica e os times conseguiam correr sem precisar mexer no motor. Eles só trocavam os motores, tinha 3 motores disponíveis por cada evento e, enfim, era bem legal assim correr nessa época porque o pessoal conseguia desenvolver pilotagem, tuner, o resto era tudo com a GM Performance. Ela também ajudou muito para fazer na parte de patrocínio, né, que esses carros tinham um custo, né, porque eles viajavam o país inteiro, né, correndo. Então a GM deu uma mão para eles conseguir, com a Red Bull, com a Mobil One, estava sempre de uma forma ou de outra ajudando nos custos para eles poderem correr todas as etapas. Então foi uma história muito legal do começo até o fim, né? Eu digo fim, dá até uma tristeza, mas assim não teve fim. Na verdade, com a crise que teve lá no final do 2007, mais ou menos, começou a ficar muito difícil correr. Na verdade, ficou difícil para tudo nos Estados Unidos. Eu estava lá e peguei essa crise de frente, né? Então, a GM cortou verbas e não só a GM, os patrocinadores também não queriam mais estar envolvidos nesse tipo de verba aí. Então, eles ficaram parados tempo, esses carros, né? Todos eles. Nessa mesma época, o Brasil estava numa época boa também, estava bem forte aqui as corridas aqui no Brasil, o pessoal estava investindo tudo. O Luciano, por ser um amigo meu de longa data, né? Um grande amigo, um irmãozão que eu tenho. O Luciano,
ele sempre esteve muito envolvido com a força livre, tração dianteira, e também ele ia lá para as corridas, ele adorava, ele era apaixonado por esses carros e tudo. Na época, o Luciano estava procurando, ele estava montando, né, um tração dianteira, um hot rod, um Fiat, e estava procurando uma transmissão. Né, estava buscando uma transmissão e pediu para mim, não, vê se tu consegue achar isso para mim, essa transmissão e tal. Eu, junto com um amigo meu, David Zantara, falei, David, me ajuda, eu sei que tu trabalhou com esse pessoal da GM Performance, então tu deve ter algum acesso, me ajuda aí. Junto a ele, a gente conversamos com o Charlie, que era o dono desse automóvel aqui, né? E a gente começou a conversar com ele e tal, e ele falou, não, eu vendo o carro, eu não vendo a transmissão, eu vendo o carro inteiro. Aí eu conversei com o Luciano, cara, mas pô, eu falei, Luciano, e o Luciano ficou bem curioso, mas que carro que é, mano? Eu falei, cara, é o Cobalt azul, assim, assado. Ele imaginava que era o do Brad Mendes. Eu falei, não, é o longitudinal. Ele, poxa vida, cara, mas... Bom, tu que sabe, mano, vê lá. Fui ver o carro, vi que o carro estava em perfeitas condições de correr, tudo pronto. E um valor que era praticamente bom também, né? Era um valor que caberia para o Luciano. Compramos o carro e pô, foi uma alegria para mim e para o Luciano, porque... eu estar envolvido nesse projeto e o Luciano realizando também, comprar um carro que é um Legend, né? Então foi muito legal. A gente levamos o carro para minha casa, na Flórida, e ali a gente começou a ter ideia, pô, a gente vai ter que testar o carro e tudo mais. Nesse mesmo tempo, o Velopark fechou aqui por algum tempo, deu, Luciano, vamos correr aqui, fazer algumas provas, testar. Nós alugamos uma pista, testamos o carro, o Luciano aprovou o carro, tudo, aprendemos a mexer. E aí, pô, vamos fazer uma corrida aqui, vamos. Daí a gente montou um time, né, de brasileiros, pessoal daqui, para a gente poder correr lá, algumas provas. Aí o Luciano chamou, né, um amigo nosso também, Douglas Carboneira, o Arilson, né, o Tuner, aí o Fábio das Caixas, que é todos amigos nossos que sempre tiveram envolvido também com o Luciano aqui no Brasil. Levamos eles para lá para eles aprenderem a se situar com o carro, mexer no carro. O Douglas me ajudava nós, né, o time todo, na embreagem do carro. Ele aprendeu a fazer a embreagem. Douglas é um ótimo profissional, um cara que fala inglês, show. O Arilson foi para lá também, olhou o carro, foi aprendendo. O Arilson também se puxou. O Arilson é um cara muito inteligente, bem focado e fez um excelente trabalho. O Fábio e eu corri atrás. O Fábio fazia toda a parte do carro também, de manutenção, juntamente comigo. Era um time bem entrosado, muito legal. Foi uma época muito boa, a gente se divertiu muito, corremos, viajamos, a gente foi muito feliz lá, foi uma história muito bacana. Nós compramos uma loja e onde esses carros estavam. Depois, com o passar do tempo, nós compramos outros carros, os carros do Gary Gardella, que é o outro Pro, e o outro Hot Rod, e acabamos comprando também o carro que era do Brad Mendes, que era o Hot Rod. Então nós tínhamos 4 carros nessa época, enfim. Teve eventos que o Luciano correu com 3 carros, muito legal, nosso time sempre foi muito organizado, conseguimos algum patrocínio lá nos Estados Unidos e sempre fomos muito elogiados, nosso time era bem bacana. O Luciano adorou correr lá nos Estados Unidos, que a gente começou a correr na Sport Compact, nós era o último, né, nos eventos que corria os carros menores, nós era o único carro de tração dianteira, mas mesmo assim nós pontuava, ganhava, nós classificava sempre bem. E era muito legal, né, que a gente conseguiu levar bastante gente daqui para ver a corrida lá, se envolver com a gente. Na época, só o Sidney corria de top álcool, né, ele corria de A-Fuel na época, e nós era a segunda equipe brasileira correndo nos Estados Unidos. Então a galera daqui do Brasil aqui ia em massa para lá para ver nós correr. Era muito legal. Passou um tempo, o Luciano teve um problema de saúde, um AVC, né, que a gente ficou muito triste e tudo. O Luciano ficou... um tempo em recuperação. Graças a Deus o Luciano já está bem melhor hoje, já caminha, já conversa, já está ativa de novo, né? Aí a gente teve a ideia de trazer 2 carros para cá, né? O Força Livre, que é o Hot Rod, que é o meu carro, e o carro do Luciano, que é o Pro. Em comum acordo, nós vamos correr no Brasil e tal. Ele, pô, isso vai me ajudar, inclusive na minha saúde, que eu vou estar envolvido de novo, uma atmosfera que eu gosto muito, mano. Aí foi aquele procedimento, né, de desmontar carro, de fazer importação, aquela coisa toda, que é demorado aqui no Brasil, bem trabalhoso, mas valeu a pena, porque a gente realizou um sonho. Eu e o Luciano realizamos um sonho muito legal de estar esses carros aqui. Então, em 2011, quando foi comprado o carro, quando o Luciano comprou esse carro aqui, né, a gente
a primeira ideia era trazer o carro pro Brasil, né? Para correr aqui no Velopark. Mas, enfim, o Velopark acabou fechando por uma época. E eu falei, Luciano, igual nós temos que testar o carro, andar com o carro aqui, se adaptar, vamos formar um time aqui para a gente poder fazer alguns eventos e aprender a mexer no carro. Depois lá vai ser mais difícil, né, os acessos. Aí eu e o Luciano chamamos um amigo, outro, o Douglas Carboneira, o Arilson, o Fábio, entre outros amigos que também estavam envolvidos. Então, nesse processo de compra dos carros, eu acabei adquirindo o Força Livre, né, o Hot Rod, que era do Brian Mendes. A gente adaptou um câmbio manual, um X-Track no carro. O carro, a gente fez as modificações para o carro poder andar aqui na Força Livre do Brasil, que é uma categoria que eu acho muito competitiva, muito legal. Eu tive uma corrida no No Mercy, né, na Geórgia. Tava lá o Anderson, o Pascoal, tava uma turma toda e, enfim, acabei conversando com eles sobre o Força Livre, né? Eu falei, pô, que era uma pena que eu... Primeiro eu conversei com o Anderson, né? Eu falei, Anderson, pô, eu tinha muita vontade, cara, de andar de Força Livre no Brasil. Pena que o carro teria que modificar, teria que trocar a carroceria. Ele falou, cara, aproveita que o Pascoal tá aqui na corrida também, se verifica com ele, cara, que eu acho que pode carroceria importada. Enfim, conversei com o Pascoal. Falei, Pascoal, eu tô com uma ideia de fazer assim, assim, assado. Ele, mano, já faz mais de 3 anos que é liberado carroceria importada, tá? Tu vai ter que fazer algumas modificações do carro para entrar na categoria sim, mas pode correr com Cobalt, pode correr com motor Ecotec, pode correr com sequencial. Eu acho que com poucas modificações tu consegue correr no Brasil sim. Pô, para mim foi uma alegria imensa saber que eu podia trazer o carro, né? Fiquei muito feliz, que era a minha ideia. Pô, pessoal, eu moro lá, é legal as corridas lá, mas correr com os amigos aqui no Velopark tem um gostinho diferente. Apesar que essa categoria não tem mais lá nos Estados Unidos também. Mas daria para correr em algumas pistas. Fiquei muito empolgado. Falei pro Luciano, vou levar o Hot Ride pro Brasil. Ele ficou muito empolgado também, ele ficou muito feliz. Ele, mano, mas então é o seguinte, vamos levar o Pro também, vamos trazer o Pro, os 2 carros, que aí a gente pega e, pô, eu vou voltar ativa, vou estar junto aí, até eu me recuperar para poder andar, mas eu vou estar nessa atmosfera que eu amo, cara, eu adoro estar junto, vai ser legal, mano. E inúmeras noites, e fala, e liga, e vai e volta, nós se empolgamos muito, Luciano. Deu bastante trabalho, a gente desmontou os carros, importa e faz, monta os carros de novo, aí pinta. Acabou que o meu carro estava mais próximo, eu me dediquei mais no carro do Luciano, porque eu vi a empolgação do Luciano, eu vi que ele estava animado, tá nessa atmosfera de volta, eu falei, cara, além de estar fazendo uma coisa que vai me realizar, saber que o meu amigo que estava doente se realizando também foi muito, muito importante para mim. E, enfim, a gente pintou o carro, eu consegui contar com os amigos meus de Biratã, que pintamos o carro, remontamos o carro, trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. A gente botou todo o sistema da Fieltech no carro, botamos chicote, a Tio Easy me ajudou, toda a parte de chicote. O Christian, que é um grande amigo meu de longa data, também me ajudou em todo o processo de o que usar, quando usar, quem usar. Né? O Christian é um cara top, velho. Mas, enfim, cara, além de ser um cara tudo que dá, o Christian foi muito importante nessa minha trajetória, porque eu não moro aqui, eu tenho muitos amigos, né? Então eu não moro aqui e eu falei, Christian, me ajuda, porque assim, olha, eu conheço todo mundo aqui no Brasil nessa área, mas também as pessoas têm seus compromissos, têm essas coisas, então tem que ser uma coisa bacana, assim, que seja, como é que eu vou botar assim, que seja bom para a pessoa também que está envolvido, né? Então foi um procedimento bem legal de trazer os carros. A gente trouxe o carro no começo do ano, o carro chegou aqui, como eu falei, montamos o carro todo, não conseguimos muito tempo de testar o carro na primeira etapa, porque ficou bem apertado nas datas ali, mas a gente conseguiu, na primeira etapa, ajustar o carro algumas coisas e o carro veio mostrando potencial para a categoria, né? O carro tem muito potencial. Enfim, eu também tenho que aprender a pilotar num carro desse, que é cheio de regras para cumprir com o carro, e é um carro muito rápido, é um carro muito confiável, o carro tudo, mas tem seus macetes, né? Bom, os carros chegando aqui no Brasil, né, todos desmontados, tudo, eu vi a necessidade que eu tinha de montar uma equipe, né, para me ajudar a montar o carro, né,
e me acompanhar nas corridas e fazer um time, né, funcional para esse carro. O Christian, né, nós temos uma amizade de longa data, o Christian da FT Education, e eu pedi para ele ajuda. Christian, olha só, eu vou precisar de montar o carro, vou precisar de botar um chicote novo, instalar Fueltech, tem vários requisitos no carro que eu vou ter que montar uma equipe, onde uma equipe vai ser safa, né, suficiente para poder conhecer o carro e dar assistência de pista, manutenção, tudo mais. Então, a partir disso, a gente começou a ver o que a gente podia ajudar, o Christian, né, sempre me ajudando, o que a gente podia usar para fazer determinado trabalho no carro. Né, a gente teve bastante sucesso, o carro estava todo desmontado, foi montando aos poucos, e nisso o carro as pessoas foram montando e tendo intimidade com o carro, né? Então, o Christian me deu a ideia, falou, olha, tem vários túneis no Brasil, mas tu tem que ver uma pessoa que esteja mais perto e tal. E, enfim, eu já conhecia o Portuga, né, o Marcos Assunção, um cara excelente, tem um know-how muito bom, um cara excelente de lidar, e eu já tinha conversado com ele nos Estados Unidos algumas vezes. Liguei para ele e falei, olha, cara, o Christian me deu teu telefone para conversar contigo, tu quer topar esse desafio? Não é muito fácil não, hein? Esse carro tem muitos detalhezinhos, né? E ele falou, olha, é um desafio, mas eu quero. Então, o Marcos foi um dos primeiros assim, a assumir a bronca, né? O Christian Souto, né, o Pipi, é um amigo meu de infância também. Ele teve também comigo desde o dia 1 do carro aqui. Incansavelmente, o Christian Souto teve comigo montando o carro, buscando peça. O Christian foi fundamental nessa minha ajuda aqui de montar o carro de volta aqui no Brasil, né? Tem que ter alguém sempre descolado, né? O Christian, além de conhecer todos aqui, ele é muito querido por todo mundo da Racing, né? Todo mundo conhece ele tem vários acessos, né? Então, assim, ele foi meu braço direito, né? Ressaltando, eu não moro aqui no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, então eu tenho que voltar para casa, para o trabalho, e ele sempre apto, né, para fazer toda essa logística, né, de buscar coisa, comprar ferramental. O Christian me indicou o Luiz Villa, né, que também é um amigo meu, falou, o Luiz, cara, é um cara bacana, ele vai ter um tempo hábil também para poder ajudar nós em todas as outras partes do carro. E o Magno, tá? O Magno também é amigo da nossa turma, ele veio aqui na primeira etapa e começamos a conversar, eu achei ele um cara muito dedicado também, e eu falei assim, pô, o Magno é um cara que pode estar com a gente. Inclusive ele falou, mas mano, tu já tem uma turma aqui. Eu falei assim, olha, em determinada hora tu vai ser muito útil, esse carro aqui requer bastante gente que esteja dedicada em certas áreas, então pode ficar junto com a gente aí que tu vai ser útil, pode ter certeza. Então, e o Marcos, né, o Portuga, falou, olha, tem o Elias, cara, que é um cara muito dedicado, muito bom, e é um cara que pode estar com a gente ajudando na embreagem, alguma coisa, é bacana. Então foi tudo por indicação. Claro que o aval que dei foi o Christian, né, porque nesse conceito aí o Christian, esse é meu aluno, eu conheço, é bom, mano, vai. Então assim, o Christian sempre foi o meu advogado, né, nessa área de formar uma equipe, formar um time e de pessoas dedicadas. É muito difícil conseguir montar um time onde que no Brasil é diferente o sistema de corrida como nos Estados Unidos. Né? No Brasil, por ser tudo mais caro, não ter patrocínio, geralmente os times funcionam na oficina. A oficina é o time, onde tem vários carros que ali tem, o pessoal que faz determinadas tipos de tarefas de trabalho. Então, no nosso modo foi um pouco diferente. Nós montamos mesmo, foi um time, certo? Que eu pude ensinar, né, cada coisa que teria que fazer. Né? Esse carro aqui, eu acompanhei todo... Eu me certifiquei tudo desse carro quando eu recebi eles, a parte toda técnica. Eu tive todo o procedimento de receber esses carros com o pessoal que era dono do carro. Eu peguei toda a parte técnica, eu fui atrás, conversei com os engenheiros, muita coisa que a gente queria talvez mudar no carro, aprender com o carro. Eu fui bem a fundo disso. Então, uma das coisas que me ensinaram nesse carro aqui, tem que ter um time de inúmeras pessoas para fazer cada um essas coisas. Então, assim que desde o começo eu formei o pessoal, olha, você vai ficar na embreagem, você vai ficar na parte de líquidos, né, de fluidos do carro, outra parte de pneu, outra parte de eletrônica, e cada um faz o seu trabalho para que tenhamos sucesso.
Claro que todo mundo faz tudo, mas cada um é responsável por uma área no carro, né? Então, assim, eu sou muito abençoado, né, por ter essa turma comigo, ter essa turma, esse time que abraça, meu, vamos lá, virar a noite, trabalhar, carro de corrida, todo mundo sabe, dá trabalho pra caramba, é bom, a gente gosta, tá no sangue da gente, é uma paixão, mas dá trabalho, tem que ter muito foco, sabe? A pessoa tem que ter foco, persistência e tem que estar ali sempre ligado em tudo, que é uma coisa que pode te machucar, pode te matar, entendeu? Então, assim, ó, cada um que mexe no carro tem que estar apto para aquilo, tem que ter certeza do que está fazendo.